convidado de hoje do Café com a Polícia é o Andrade Combat. Ele é policial no Rio de Janeiro há mais de 20 anos. O cara é extremamente operacional, fez os cursos mais casca-grossas na polícia e tem muita experiência pra passar. Serve seu café e curte esse papo que tá legal. Demais. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com a Polícia. Hoje vamos conversar com um combatente aqui do Rio de Janeiro, o Andrade, mais conhecido como A Combat, Andrade Combat, né? Isso aí. Vamos trocar uma ideia com ele já já, mas antes, você que quer ser policial um dia, sabe que tem que passar por um concurso público concorrido, difícil, não sabe como começar a estudar, você precisa de um guia prático para concursos. Seu guia prático para concursos vai ser o método Seja Aprovado. O método Seja Aprovado vai ensinar você a organizar os seus estudos. O que estudar, quando estudar, como fazer as revisões, como estudar por questões, que é muito importante para a sua aprovação, enfim. Todo esse planejamento você vai ter no método Seja Aprovado. Então vai no link na descrição do vídeo e adquira já o método Seja Aprovado, beleza? Agora vamos começar aqui com o Andrade, beleza, meu irmão? Assim que eu tô aleijado aqui. Obrigado pela presença aqui no Café com a Polícia, brother. Nada, meu irmão, eu que agradeço aí o convite. Eu falo pra onde? Pra cá, pra cá? Fala comigo aqui. Mas direto aqui? É. Tá. Então, cara, agradeço aí o convite, a oportunidade de estar aqui no Café com a Polícia. Como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Eu amo a instituição policial. E pra mim vai ser uma honra bater esse papo aqui com a galera, levar um pouco aí da minha história, falar um pouquinho de como tudo isso aconteceu na minha vida aí. Show. Só para antes de começar, isso aí pode falar o que aconteceu com o braço? Não? Claro, posso sim. Galera, o que acontece? Foi até agora, essa semana, né? Segunda-feira, a mão começou a doer, assim, cara, do nada, assim, absurdamente. Na parte da tarde, eu tinha uma instrução para executar na própria segunda-feira à noite, para os aspirantes do último ano da Escola Naval, do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, eu tinha lá um nivelamento para estar fazendo com eles. A missão foi cumprida. Mas já a dor começou à tarde, quando foi à noite, cara, uma dor insuportável. Consegui cumprir lá a instrução que estava programada. E aí já na terça-feira pela manhã fui buscar o médico, né, cara? Porque foi a noite toda em claro. E aí o diagnóstico ainda não está fechado, dependo agora de uma ressonância. Mas apareceu um pedaço de osso solto aqui na parte do punho. E aí o médico... essa fratura, né? Ele não sabe se isso foi uma fratura que tenha sido proveniente de uma pancada, uma fratura antiga, né? E de repente agora que isso não consegui entender também, né? E não vou saber explicar isso com termos médicos, mas de repente se esse fragmento de osso possa ter se movido ali de alguma forma e agora está causando essa dor, ou ele acha que pode ser por esforço repetitivo, onde o tendão acabou tracionando e saindo aí um pedacinho desse fragmento. Então, assim, não sei ainda o que é, o diagnóstico não está fechado, não sei se vai ser caso cirúrgico, mas, cara, é a mistura, né? Querer fazer coisas de garoto de 18 anos, já velho. Então, galera, não adianta. É muito treino, é muita repetição, não adianta manipulação com armas, seja na instrução ou no próprio trabalho policial. Então exige no nosso condicionamento físico, e quanto mais você treina, realmente isso pode surgir lesões aí, que é a famosa LER. Então, assim, só vai acontecer também com quem trabalha e com quem treina. Se você ficar em casa, no escritório, não vai dar nada. Lesão tem, né? Não, mas pior que até quem tá no escritório ainda tem lesão acaba tendo do ombro, às vezes fortalece no computador o ombro, ali, enfim. E aí, tô aqui, vamos ver o que vai dar. A idade vai chegando, os problemas faz parte, vão cara. aparecendo. Ô Andrade, o que você fazia antes de ser policial? A gente trocou ideia aqui um pouco antes, que você já foi PM até aqui. O que você fazia antes de entrar na polícia aqui no Rio de Janeiro? E por que decidiu entrar? Você é carioca mesmo? Sou carioca. Então, cara, minha história, assim, os meus heróis, né, que eu costumo falar, eu quando era garoto, moleque ali, os meus heróis eram Rambo, né, filme do Platoon. Achei que tu falar, meus heróis morreram de overdose. Não, sem chance. Então, assim, eu vibrava com isso. Então, eu queria servir, queria ir para as Forças Armadas, né? Eu olhava aquilo ali, eu falava, meu irmão, pô, quero atirar, eu muito fissurado por armas e tudo mais. E com essa história do militar,
E aí eu queria servir de qualquer jeito. Eu falei assim, cara, quero entrar. Só que eu era muito novo. Então eu fiz uma pesquisa, falei assim, cara, onde que eu posso começar isso? Aí eu vi, tinha escola de aprendiz, acho que é esse o nome, aprendiz de marinheiro, né, e o corpo de fuzileiros navais. Então o cara fazia o concurso ali com 16 anos, hoje não pode mais, eu acho, mas com certeza a minha turma, ela foi a última, né, de fuzileiro, foi a última a ter menores de idade, ou seja, eu cruzei ali os portões com 17 anos. Então com 17 anos eu estava indo para a Marinha e aí minha história começa aí. Então, fuzileiro naval, 17 anos. Eu não queria esperar completar 18. Né? Eu falei, pô, não, tá muito longe. Então, deixa eu fazer a prova aqui. Então foi meu primeiro concurso. Corpo de Fuzileiros Navais. E aí fiquei na Marinha ali, cumpri meu período básico, né? E depois do período básico eu falei, não, cara, quero ingressar na carreira policial. Então eu saí da Marinha e aí comecei a estudar. E aí que eu fui fazer meu segundo grau, fui enveredar por uma faculdade e tudo mais. Né? E aí nesse meio tempo eu fiz prova para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E aí em 99 eu entro para os quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro como soldado. Então minha carreira policial mesmo começa em 99. Né? Trabalhei durante um tempo na Polícia Militar. E aí da Polícia Militar eu prestei o concurso para o sistema prisional, que no Rio de Janeiro era o antigo DESIP, né? Departamento do Sistema Penitenciário. Era um departamento subordinado à Secretaria de Justiça. Ainda não era uma secretaria propriamente dita. Então eu entro ali para o sistema prisional, fico ali durante um bom tempo no sistema, né? Trabalhei no interior da unidade, trabalhei na escolta, trabalhei na intervenção, né? Até ir para a Polícia Civil, né? Então fico um tempo aí na Polícia Civil, também como oficial de cartório, então hoje continuo aí nos quadros da Polícia do Rio de Janeiro e trabalhando na CORE, que é um dos meus maiores orgulhos, assim, e pretendo encerrar minha carreira por ali. Então, assim, é um resumão. Tá dando quantos anos de CORE? Então, cara, minha história e meu namoro com a CORE começa em 2008, no curso do COT. Por que tu decidiu entrar para a CORE? Cara, assim, eu me identifiquei muito com a natureza do serviço, né? Tipo, se eu pudesse, né, até a hora que a gente vai falar um pouquinho da Combat também, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Né? Eu costumo dizer que eu procuro ser policial sempre e quando dá, eu sou instrutor. Né? Tem gente que inverte um pouco desse papel, às vezes está mais focado no trabalho fora a polícia do que dentro. Eu não, eu procuro respirar a polícia, tiro o meu plantão, cumpro minhas obrigações como policial e vou tentando, como todo policial, tenta arrumar um segundo emprego, uma segunda atividade, né, para poder complementar a renda. Uns enveredam na área do treinamento, outros buscam outros tipos de business. Então, assim, professor de cursinho, e aí professor, segurança e por aí vai. Cada um dentro da sua área, do seu segmento. Eu, por forças, né, até pelo impulsionar dos meus colegas de trabalho, de plantão, né, porque é inevitável, né? Quando você faz um curso técnico, um curso tático, por exemplo, né, e aí eu fiz alguns dentro da minha carreira, você acaba enveredando pelo caminho da instrução na instituição. Então, tipo assim, você às vezes faz por exemplo, aqui o curso do JIT, por exemplo. Eu fui lá e fiz o curso do JIT. Pô, legal. No próximo curso do JIT, se você tiver interesse, você já vai lá, de repente, tá figurando como auxiliar de instrução, como um monitor, né, galera? Até você chegar a ser um instrutor, que você possa realmente conduzir uma disciplina, né? Depois eu vou até falar um pouquinho sobre isso. Então, eu comecei a trabalhar no treinamento, nos quadros do próprio grupamento. Então a gente tinha um núcleo de instrução e treinamento. E aí teve uma hora que eu saí da equipe tática e comecei a atuar nesse núcleo. E aí nesse núcleo eu comecei a estar mais próximo das instruções. E aí é onde a galera começa. Pô, Andrade, tu leva maior jeito, cara. Tu estuda, tu é técnico, tu estuda bastante, tu conhece. Por que tu não começa a dar aula?
Então começou assim, eu sendo impulsionado pelos colegas para poder dar aula fora instituição. E começou dessa forma. O que eu falei assim, que eu falei assim, eu vou falar um pouquinho sobre isso, é que hoje, né, como a gente estava até falando aqui, hoje tem muita gente trabalhando com instrução. E da mesma forma que o segmento ele cresceu bastante, né, como tudo na vida, cresce muito, às vezes você perde qualidade. Né? E eu venho de uma época que o cara não nascia instrutor. Não era porque ele fez o curso A que ele vai ser instrutor do curso A. Não é assim que as coisas funcionavam, né? Então era o seguinte, cara, tu fez o curso? Pô, beleza, tá trabalhando? Pô, tô trabalhando. Pintou uma vaga aqui para auxiliar de instrução. O que era o auxiliar de instrução? Meu irmão, você vai dirigir, você vai carregar caixa de munição, você vai ajudar de alguma forma. Ou seja, tu vai estar auxiliando, mas você não tem contato direto com o aluno. Você faz parte do corpo da coordenação. Tu está lá como auxiliar de instrução. Não é isso? Só que qual é a grande vantagem para o cara que é auxiliar de instrução? Ele está vendo o que está acontecendo. Está absorvendo. Ele está absorvendo. Porque, por exemplo, eu estou aqui esperando você pedir para eu fazer alguma coisa, o instrutor, por exemplo. Andrade, eu preciso das munições inertes. Pega lá para mim. Beleza. Eu vou lá, trago a munição inerte para o instrutor e o instrutor a instrução está acontecendo e eu estou ali, ó. Andrade, pô, acabou o café, meu irmão. Providenciar o café para você, instrutor, peraí. Então, ia lá. Essa é a função do auxiliar. É realmente auxiliar para que a instrução ocorra da melhor forma possível. Né? Só que você está vendo, o cara está dando aula. Aí imagina, se você ficar por 10 instruções semelhantes como auxiliar. Cara, tu teve a mesma aula 10 vezes. Escutando o instrutor falar. Até que chega uma hora que dentro dessa historinha surge uma vaga para o tal do monitor. Quem é o cara que é o monitor? O monitor já é o cara que vai ter contato com o aluno. Ele já é quase que já adquiriu conhecimento, ele foi testado de alguma forma, às vezes estava ali por auxiliar e pediram para que ele ajudasse de alguma maneira. Mas aí o cara já olha, porra, aí Andrade, pô, tu já tem como vir no próximo curso como monitor, tá? Tu vai estar comigo na aula. Pô, é mesmo? Vai estar comigo na aula. Então, olha só, eu vou ensinar, tiver algum aluno ali precisando de uma correção, se eu precisar para demonstrar o exercício, tem condições de demonstrar? Tenho. Então, beleza, então você agora é monitor. Aí vai lá, monitor. Então, o instrutor está dando aquela mesma aula que você já ouviu 10 vezes, tu está agora como monitor escutando pela 11ª. Só que agora o aluno vai lá, errou uma empunhadura, você vai lá como monitor, ó, guerreiro, peraí, deixa eu ajudar aqui tua mão aqui. E o instrutor está lá olhando. E você está agora auxiliando. Andrade, demonstra aqui o exercício para mim. Peraí. Essa era a função do monitor. Até que chega um dia que você ficou agora mais 10 aulas dessa como monitor. E aí surge a vaga do instrutor. Um instrutor ficou doente, saiu, foi transferido, foi assumir uma outra disciplina. Andrade, próximo curso, você agora é o instrutor da matéria. Tudo bem? Tem condições? Tem condições, tudo bem. O que a gente percebe hoje? Que hoje simplesmente o cara faz um curso, no dia seguinte ele é instrutor. Ele dorme aluno, acorda instrutor. Sim. Cara, qual é a bagagem que esse cara tem? O que esse cara viu ao longo dos anos? O que ele aprendeu ao longo dos anos? Não é porque às vezes ele faz um curso até de, por exemplo, que a gente vê hoje em dia, às vezes tem nos clubes, enfim. Você vai lá, tem cursos que são muito bons, tem cursos que nem tanto. E aí o cara vai lá, não, vou fazer um curso de instrutor. Pô, o cara tirou o CR tem um mês, meu irmão. O cara tem um mês de atirador. Aí fez o curso de iate, passou, sou instrutor. Peraí, cara, instrutor de quê? Qual é a tua bagagem, tua experiência? Quantas turmas você já vivenciou? Não é porque tu fez um curso de 10 dias que você conseguiu uma habilitação que você tem a experiência para estar à frente de uma turma. Eu, particularmente, às vezes, quando eu pego alguma turma, eu tenho que dar uma lida antes, eu tenho que refazer os exercícios em casa, eu tenho que ver eu tenho que pegar lá a minha planilha e ver se a instrução está bem montada. Dependendo da turma, eu às vezes fico inseguro.
normal. Chego lá diante da turma, pô, peraí, meu irmão. O que eu tenho para falar para esses caras aqui? Será que eu vou atender? Será que eu vou cumprir? Será que realmente eu tenho condições de transmitir esse conhecimento? Às vezes eu me pego perguntando, né? Então, assim, essa é uma escadinha que eu acho que a gente perdeu ao longo dos anos, né? E nas instituições policiais ou militares, particularmente, ainda se tem essa doutrina, né, do cara vir cumprindo ali essa escadinha, e isso realmente dá uma qualidade, dá uma bagagem para o cara que vai estar à frente de uma turma. Particularmente essa é a minha opinião, né? Então, eu comecei falando e falei pra caramba e aí já misturei e juntei com isso daí. Eu comecei perguntando de onde veio o desejo de entrar na Core, você começou a falar de treinamento, enfim, acabou nos teus treinamentos. Sim, né? Que aí já peguei um pouco, né, do que é o treinamento policial e enveredei ali pela parte da instrução do que está acontecendo. Mas é diferente, né? Um treinamento, vamos lá, um treinamento para você ser de um grupo de operações especiais, um treinamento para você aprender a manusear arma de fogo, atirar. Cara, diferente, né? Sim. Eu acho completamente diferente. De tiro especificamente, eu sim. digo. Né? Não só no tiro. Isso foi uma coisa que a gente costuma falar, tem um pouco até desse jargão entre a galera, que começou a surgir o que a gente chama de caverização dos cursos. Por exemplo, o camarada vai fazer como você falou, eu vou fazer um curso para instrutor de tiro. Legal. Qual é o objetivo? Primeiro que esse cara já saiba atirar. Que esse cara seja um bom atirador. Porque até hoje eu nunca vi, né, um cara que ele seja bom ensinando aquilo que ele não faz. Então isso é uma coisa que eu já fico um pouco reticente quando o cara chega a querer te ensinar algo que ele nunca fez, nunca vivenciou, nunca passou por aquilo. Então isso para mim já é uma coisa que me chama um pouco a atenção, né? E aquela velha história, né? O cara às vezes quer cobrar algo do aluno que ele nunca tenha feito. Então isso aí para mim já é um pouco complicado. Mas o que acaba acontecendo? Acho que isso começou muito com o primeiro filme do Tropa de Elite 1. Que aí foi o boom daquela coisa do bota o número na cabeça do aluno, bota não sei o quê, e aí começa a cobrar, é flexão de punho cerrado, comer um engodo, é uma série de condições que o cara vai impondo para um curso que não tem essa pedida. Então, como você falou da questão da diferenciação, o cara vai fazer um curso para instrutor de tiro. Então o cara já tem que ser habilidoso com armas, o cara já tem que saber atirar, porque quando ele vem para o curso de instrutor de tiro, ele tem que aprender a dar aula, ele tem que entender o que é uma metodologia, ele tem que entender o que é didática, ele tem que saber montar uma apresentação no PowerPoint. É diferente. Então quando o cara vem para uma turma de instrutor, uma turma de professor, ele tem que aprender a ser professor, porque atirador eu já sei que ele é. Então assim, não adianta você às vezes querer, num curso de instrutor, formar o atirador junto. Não tem cabimento. Então, essa é uma coisa. Aí você vai ver o curso, o cara vai fazer curso de instrutor de tiro. Aí tu vai botar número na cabeça do cara? Tu vai botar o cara para ficar pagando flexão? Cara, isso não é um curso operacional. Isso é um curso para professores. Não faz o menor sentido. Só que a caverização dos cursos, né, acaba exigindo que hoje o cara vai fazer um curso de qualquer coisa, que o cara tem que estar com o número na cabeça, correndo, passando no gás. Peraí, guerreiro, é outra formatação. Então, cada curso, nessa questão da diferença, você vai ter o curso institucional e tu vai ter o curso privado. Determinadas cobranças que você faz num curso institucional, não tem o menor cabimento que você o faça num curso privado. Não tem o menor cabimento, né? Então, são diferenças que você vai ter, né, na condução de uma turma. E aí é o que eu falo, você vai pegar um curso, um curso tático e um curso de OE. Não adianta você querer cobrar no curso tático o que é cobrado num curso de operações especiais. Cada curso vai ter a sua voga, cada curso vai ter a sua batida, cada curso vai ter a sua mística. Só que as redes sociais, né, acabaram destruindo
um pouco da mística do que é o curso. Aí tá todo mundo misturando as estações. Sim, sim. Aí, Todo mundo infelizmente... quer ganhar um dinheiro, né? Quer ter uma renda aí. Como você falou, né, cara, a questão do ganhar dinheiro, né? Por exemplo, meu pastor fala muito isso, né? Vou deixar aí um beijão aí pro meu paizão, pastor chileno do Bola de Neve Zona Norte. Ele fala muito isso. Cara, na minha igreja, aqui na condução, no meu pastoreio, não se negocia, nós não negociamos princípios. Cara, e eu sempre tive essa ideia. Só que nunca, não com essas palavras, né, não negociamos princípios. Isso eu ouvi com ele pela primeira vez. Aprendi com ele. Só que eu já tinha isso muito forte dentro de mim. Então, até acho que é por isso que a gente se dá muito bem, porque a forma reta, né, de se trabalhar, de conduzir as coisas. E quando a gente fala em não negociar princípios, isso para mim é valores e princípios, né? Porque, por exemplo, eu não posso hoje querer montar uma turma de um curso só para ganhar dinheiro. Cara, a gente não está falando de culinária. Eu não estou falando de repente, não desmerecendo a galera da gastronomia, alguma coisa nesse sentido. Mas é bem diferente. Porque, assim, eu não posso pegar numa profissão em que se algo der errado, simplesmente você tem a chance de fazer de novo. Entendeu? Quando a gente fala sobre o tiro de defesa, propriamente dito, né, que já é um pouco diferente do esporte, porque no esporte, se o cara se inscreve para um campeonato mundial, por exemplo, por mais que ele seja um exímio atirador, o máximo que vai acontecer é ele perder a prova. Ele não vai ranquear, não vai ser o campeão do ano, enfim, tudo bem. Treina-se de novo, vai correr atrás de prejuízo. Agora, quando a gente fala sobre o tiro de defesa ou o tiro policial, por exemplo, cara, não tem margem para uma segunda chance. Entendeu? Se você errar, ou você morre, ou você pode ferir alguém gravemente, né? E que vai ser uma pessoa inocente. Então, assim, eu particularmente eu acho perigoso, né, quando o cara passa a negociar esses valores, esses princípios. Então, por exemplo, eu vou dar um curso, isso acontece muito com as linhas da Combat. Né? O cara às vezes quer se inscrever, por exemplo, para o nosso combate veicular. Aí a primeira coisa que é perguntado, você fez o pistola de combate? Não. Então não dá para você fazer o nosso combate veicular. Você tem que fazer o pistola. E às vezes as pessoas questionam, né? E aí eu já vou até fazer essa ressalva, porque às vezes as pessoas perguntam, mas eu tenho 15 anos de polícia. Eu tenho 20 anos de Forças Armadas. Pô, eu já tenho o curso básico do clube tal. Peraí, a gente está falando de uma metodologia, né? Que é a metodologia da Combat. A forma como que eu passo para a galera a minha experiência de vida. Porque quando a gente vem para a linha da Combat, a gente não está falando só de apertar gatilho. Todo mundo já sabe o que é tapa-golpe, galera. Não adianta. É tapa-golpe, tap-rack bang, pô, sai pela porta X, sai pela porta assado. Isso aí todo mundo já está careca de saber. A rede social está aí ensinando isso aos montes. Agora, peraí. E a experiência? Porque senão você é um replicador. Você vai lá, que tem muito, o camarada entra no site do gringo, fala bem inglês, pô, traduz aquela porra toda lá. E chega na turma e começa a falar bonito. Vou falar inglês aqui, fala, mas peraí, filho, tu viveu isso aonde? Não, eu só estou transmitindo. Ou seja, está replicando. Então qual é o grande diferencial nosso? É que, por conta desse meu histórico profissional, das coisas que eu vivi, e a minha dedicação em cima dos estudos científicos, de estudar, de treinar, de praticar e tudo mais, eu consegui agregar. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre determinada técnica ou tática, é porque isso, galera, não saiu só de um vídeo de YouTube ou de um artigo científico que eu li de alguém. Foi porque ou eu já fiz ou porque eu já vi alguém fazendo. E eu posso te falar por que deu certo ou por que não deu certo. Por que determinada técnica funciona ou determinada técnica não funciona, entende? Então esse é o nosso grande diferencial. E aí eu procuro, obviamente, ser o mais reto e objetivo possível. Então essa é uma grande diferença. Então quando eu chego para alguém e falo, cara, tu já fez o nosso pistola de combate? Não fiz.
mas eu fiz o curso do João, eu fiz o curso do Zé, eu passei 15 anos nas Forças Armadas. Pô, tudo bem, cara, mas entenda, vem pro Pistola, passa no Pistola, entenda a metodologia e depois você vai pro veicular. Não é uma estratégia de marketing ou de venda. É porque eu, em algum momento também, na história da Combat, que ela não é uma empresa nova, eu já fiz o teste de trazer e abrir a vaga nas turmas para colegas que vinham de outras escolas. Então, o que acontecia na linha Combate? Acontecia exatamente isso. Por exemplo, de uma turma de 20 alunos, eu tinha 10 alunos que tinham feito o Pistola. E eu tinha 10 alunos que tinham passado por outras escolas. E aí vinha para a turma. O que acontecia no curso? Esses 10 alunos que tinham vindo do Pistola, ele já estava voando, ele já entendia o que eu estava querendo falar, ou o que eu estava pedindo. Logística, às vezes, tipo, eu quero 3 carregadores com 30 aleatórios. Esse cara que passou pelo Pistola, ele já ia lá e se virava. Mas o cara que não, ele pediu 3 carregadores com 30 aleatórios. O que é isso? Pronto, já perdi 10 minutos para explicar pro cara o que eu quero. Aí o cara que fez o curso fica assim, porra, de novo essa história. Eu já sei o que é para fazer. Aí tá atrasando a instrução. O dia não vai render. Entendi. Então quando eu chegar e falar, eu quero a posição assim, assim, assado. Vocês entenderam por isso? Aí o cara, pô, entendi. Tá vendo por que agora isso aqui não vai funcionar? Aí o cara que já tinha feito, aí ele, agora tá fazendo sentido. E o cara que não, que ele vinha de uma outra escola, ele, pô, mas por que ele está falando isso desse jeito? Claro, ele não ouviu eu falar da outra vez. Entendeu? Então isso atrapalha o rendimento da turma, obviamente. Não significa dizer que o cara que veio de outra escola, ele tem uma qualidade técnica inferior, mas cada instrutor vai ter... Metodologia, né? Metodologia, linguajar, né? A forma como aborda, o nome, nomenclatura. Né? Então, cara, e eu entendo o seguinte, por exemplo, tu vai num curso da Combat, eu não fico falando nada em inglês, nem chamando na fórmula de Einstein não, meu irmão. Porque eu entendo o seguinte, é igual que eu vi aqui, ó, você abriu falando, ó, você quer passar no concurso público para polícia, você vai estudar, qual foi o nome do lugar que você falou? Método seja aprovado. Método seja aprovado, porque os caras têm um método. Os caras têm uma forma de conduzir o curso, que vai te levar à aprovação. Mas quem é que descobriu esse método? Foi alguém que pegou e estudou, por exemplo, a Constituição Federal inteira. Aí ele vai chegar para você agora e vai falar, olha só, segundo o meu método, o que vai cair na prova é isso aqui, ó. Do artigo 5º, é isso aqui que você tem que saber. Aí o resto do artigo 5º, esquece, guerreiro. Deleta porque não acontece na vida real. Na vida real, é essa parte do artigo 5º que cai. Esse foi o meu trabalho. Eu peguei todo o contexto e vi realmente o que funciona e o que não funciona. E aí eu chego pro cara e falo, ó, daqui para cá, deleta. Faz isso nas linhas também. E aí eu aplico isso nas linhas. Essa é a metodologia. Falando em combate veicular, eu acho muito interessante, né? Porque acontece muito assalto a carro. Não sei se pode falar por cima. Qual a melhor forma da pessoa agir quando é surpreendida e é assaltada dentro do carro? Cara, assim, tem diversas formas, porque o contexto, ele é importante também. É importantíssimo. Então, por exemplo, aqui eu vou falar, e não adianta também o cara chegar e falar assim, ó, por exemplo, a tua base é Santa Catarina. Isso. Beleza? Não adianta querer falar que o roubo a veículos em Santa Catarina é igual ao do Rio de Janeiro, porque não é. Não é. Tem estados que o roubo a veículos ainda está sendo feito com uma moto com 2 caras. Então a galera está preocupada ainda em ficar buscando ameaças ou na rua, prestando atenção em moto com 2 caras. Galera, é simples. Pega os vídeos do WhatsApp de ocorrências reais e veja como é que é o modus operandi do marginal do Rio de Janeiro. Os caras não roubam mais numa motinha com 2. Isso daí praticamente virou raridade. Hoje você encontra aqui o cara, são 2 carros
Dois carros esses com os marginais altamente armados, inclusive às vezes de colete, tem sempre um fuzil na jogada, com granada, e os caras estão saindo assim para roubar um carro, assim como eles saem assim para roubar uma padaria. Então se você chegar e falar assim, não, que eu vou adotar o protocolo X para uma motinha com 2 caras, não vai dar certo, guerreiro, se você tentar fazer isso com um carro com 8 malandros, com 10 malandros. Tu não vai conseguir. Talvez ninguém consiga, nem mesmo eu vou conseguir me safar de uma condição como essa. Ah, eu sozinho com a minha família e uma pistola. Guerreiro, não vai funcionar. Ah, que eu aprendi na gringa, que eu vi o fulano fazer. Não vai dar certo. Né? Que eu estudei o William Pett, que é o policial americano que desenvolveu o VCQB. Então, tu vai lá estudar o William Pett, cara, ele vai ter os protocolos lá. Mas será que nos Estados Unidos algum cidadão vai se deparar com 2 carros saindo 8 a 10 marginais armados até os dentes e com vontade e disposição de atirar em você? Ele vai encontrar isso nos Estados Unidos? Não vai, meu irmão. Não vai encontrar. Então, às vezes, até o protocolo, por isso que eu nunca engesso um protocolo. Tipo assim, você não pode chegar para mim e falar assim, Andrade, como é que é o teu protocolo para isso? Eu vou falar, eu faço dessa forma. Mas se eu te perguntar, a entrada da garagem da tua casa é igual a minha? A forma como que você vai entrar e sair do teu escritório é igual a minha? Cara, não. Você tem quantos filhos? Você chegar e falar assim sobre protocolos veicular para crianças. A cadeirinha do neném vai aonde? Vai atrás do motorista ou atrás do carona? Cara, depende. Se você chegar para mim e falar que eu vou colocar a cadeirinha da criança atrás do banco do carona, porque eu estou só, e eu sou o motorista, e algumas escolas defendem que eu vou entrar com o braço entre os bancos, e eu pego a minha criança da cadeirinha, e eu já saio com ela pela minha porta, aí eu quero ver você fazer isso com o meu filho que tem 10 anos e é especial e anda de cadeirinha, guerreiro. Você não vai fazer. Você não vai conseguir pegar ele dali. Ou seja, esse protocolo para mim já não serviu. Então você não pode chegar para mim e falar, é assim porque é assim. Isso daí, o nome já diz, é um protocolo individual, é do indivíduo. É um protocolo familiar. É para a família do cara, não é para tua, porra. Isso vocês levam em consideração no treinamento? Isso, obviamente. Isso tudo é discutido nas nossas linhas. Eu não vou chegar para você que que o banco vai aí por conta disso e disso e disso. Ah, então não tem algo do tipo, aconteceu um assalto, faz sempre isso. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter, não é uma receita de ou bolo. atira dentro, ou sai do carro depois combate, ou só foge. É que também depende se a pessoa está armada ou não, né? Ele está armado ou não, quantos tem armados ou não, se você é policial ou não. Por exemplo, uma coisa que é muito discutido, Rio de Janeiro, por exemplo. Kit Everyday Carry. O tal famigerado EDC. Uhum. Se você pegar os nossos policiais aqui e falar para o cara do EDC, ele vai conhecer e vai explicar para você. Vai falar, cara, legal. Eu sei que eu tenho que ter uma lanterna de bolso, eu sei que eu tenho que ter um canivete, eu sei que eu tenho que ter o torniquete, eu sei que eu tenho que ter a pistola com carregador sobressalente. Pô, legal. Mas, meu camarada, como que funciona a abordagem dos marginais na cidade que você vive? Nós temos cidades no Brasil que o marginal não revista a vítima. É. O cara vai lá, faz aquele roubo rapidinho, pegou aquilo, saiu. Cara, aqui o pessoal tá dando revista que vai da cabeça até o calcanhar, meu irmão. Primeira coisa que o cara faz é revistar com todo mundo. Entendeu? O cara aqui, a violência tá tão extrema que o cara tá vendo o celular. O cara manda a vítima desbloquear o celular. E aí quando vê no celular, como já aconteceu, de policial ser executado aqui no Rio de Janeiro, porque foi visto uma foto, o cara não estava com nada, o cara não estava armado, o cara não estava com uniforme, o cara não estava com nada. Mas tinha uma foto dele uniformizado no celular. Pegaram esse policial, levaram ele para a comunidade e teve que ser identificado pela arcada dentária, porque, meu irmão, o corpo do cara sumiu. Aí você vai falar que, de repente, que numa cidade X, mais pacata, que o marginal vagabundo está olhando o celular de quem está sendo roubado? Cara, então assim,
Então a gente tem que ter, de repente, alguma coisa no teu celular que vai esconder algumas imagens, que não vai poder ficar aberto, não pode ficar exposto. A foto, o cara tem que ter cuidado com o filho. Pô, meu irmão, meu filho vai pro colégio. Pô, quais são as imagens? Será que a minha foto do WhatsApp, eu uniformizado de polícia, que vai aparecer no WhatsApp do meu filho, será que se alguém for roubar meu filho e abrir o telefone dele, e vai olhar aquela imagenzinha lá, e meu irmão, quem é esse cara aqui? Ah, é teu pai? E aí, de repente, o garoto vai sofrer alguma coisa por conta disso? Então, assim, não dá para se engessar, não dá para falar que é desse jeito porque é assim. Ah, não se atira de dentro do carro, porque eu sei. Todo mundo hoje sabe que se atirar de dentro do carro, as deflexões, o que pode acontecer na saída desse projétil quando ele rompe o vidro, que a gente sabe que sobe tanto, de acordo com a distância, o ângulo. Cara, tá todo mundo careca de saber disso. Então, teoricamente, se atira ou não de dentro do carro? Depende, meu irmão. Eu não posso chegar aqui e falar nunca se atira de dentro do carro. Ou sempre se atira de dentro do carro. Palavras como nunca e sempre, cuidado. Por exemplo, você tá dentro do carro que tem isofilme. O cara tá do teu lado te abordando, ele não tá te vendo. Você tá com a arma, você vai sair do carro pra atirar. Às vezes é melhor já atirar, enfim, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Agora, por exemplo, você tocou num ponto interessante. Muitas pessoas apostam no InsuFilme. Pois é. Como um aumento de uma margem da segurança. Pelo cara que está fora não está vendo você lá dentro, né? Como Talvez você acabou de não falar. queira assaltar o carro, roubar o carro por causa do filme. Não sei. Pode ser que ele não queira. Agora eu te pergunto, dentro da configuração que eu te falei, de 2 carros com 8 marginais fortemente armados, você acha que ele prefere um carro com InsuFilme ou sem InsuFilme para roubar? Com 8? Vamos lá de novo, ó. 8 caras. 8 caras fortemente armados em 2 carros. Eles vão procurar um carro. Com InsuFilme ou sem InsuFilme? Você acha que esses caras vão querer um carro com ou sem InsuFilme? Se eu pensando, me colocando no lugar do bandido, eu queria saber ver dentro do veículo. Eu pensaria isso. Mas... Então, só que o poder de fogo dele, o poder bélico dele... Ele é muito maior do que... Ele é muito maior porque ele sabe que ali dentro ou vai ter um cidadão que não tem arma nenhuma. Ou vai ter uma pessoa armada só. Que é o maior percentual. Ou vai ter uma pessoa armada. Se é uma pessoa armada, quem é? É um pai com um filho e uma mulher? E ele com uma pistola? E eu tenho 8 caras cercando esse carro? Uhum. Ele já não vai... Ele tá cagando. Tá cagando pra isso. Né? Ele tá cagando se ele tá vendo ou não. Até porque, que aí vem o X da questão. Para ele fugir, eu tenho 8 caras, 10 caras que saíram de 2 carros. Eu vou botar minimamente 2 malucos dentro desse carro novo que ele acabou de roubar. E ele pode estar de colete com fuzil. Se ele pega um carro aquário, que não tem InsuFilme, como que ele passa despercebido no trânsito, na fuga? Qualquer pessoa, qualquer cidadão vai olhar para o lado e vai ver 2 caras estranhos com um fuzil e vai ligar para a polícia. Ou vai passar do lado da viatura policial e o policial vai abordar, vai falar, que isso, 2 caras estranhos com fuzil? Porra, essa? E vai abordar. Então, dependendo da condição, os caras vão preferir roubar um carro com InsuFilme. Porque a partir do momento que eles entram dentro daquele carro com InsuFilme, também ninguém está vendo eles lá dentro. E você acha, por isso que o nome é vagabundo. Vagabundo não gosta de trabalho. Tu acha que se ele roubar um carro sem InsuFilme, ele vai na loja mandar botar? Óbvio que não. Então ele quer o carro pronto. Ele quer o carro pronto para ir para uma outra empreitada criminosa. Para roubar outro carro. Para fazer o ataque em algum lugar. Então o carro já está com InsuFilme. Então assim... Talvez ninguém nunca tinha escutado falar dessa forma. Verdade. E aí o cara não vai querer roubar um carro aquário. Para ele não é vantagem roubar um carro aquário. Aquário que eu digo, né, pessoal? Sem InsuFilme nenhum, que você vira transparente. Que você está vendo o cara dentro do carro. Você prefere com InsuFilme ou sem? Então, aí vamos lá. Prefiro com. Por que razão? Questão da minha fisionomia. As pessoas, aquela coisa que a gente sabe que o próprio marginal também... Ao bater o olho sabe, questão de tatuagens,
alguns estereótipos que vão identificar você como um possível policial. Então adianta um cara que tem um estereótipo como esse também estar num carro aquário? Não dá, né? Mas o cara que trabalha na iniciativa privada. Agora o cara que está na iniciativa privada. No banco, sei lá. No banco. Pô, o cara, tu olha pro cara, tu fala, meu irmão, esse maluco é engenheiro. É. Tu olha pro cara, pô, esse maluco é professor. Esse maluco é gerente. Assim, nada contra essas profissões. Sim, sim. Mas são profissões normais, em que o marginal não vai ter um ímpeto muito agressivo para roubar aquele carro. Às vezes uma senhora... Isso filme ou não? Cara, por que a senhora vai apostar no Isso filme? Da mesma forma que as pessoas reclamam de uma abordagem policial. Isso é um outro viés. As pessoas reclamam de uma abordagem policial em um carro insufilmado. O policial, por não estar vendo quem está dentro, e obviamente porque ele também tem que voltar para casa, então a abordagem dele é um pouco mais criteriosa. Não é isso? Tu acha que o marginal, quando aborda um carro insufilmado para roubar, ele vai estar mais tranquilo ou bem mais agressivo na hora de roubar esse carro? Mais agressivo. Bem mais agressivo, porque ele não sabe quem está lá dentro. E a polícia também, quando aborda um carro totalmente insufilmado, mais agressividade, porque não sabe o que está acontecendo ali dentro. Não sabe o que está acontecendo lá dentro. Agora, eu sou marginal. Eu quero roubar o carro e eu estou vendo que é uma senhora que está dirigindo. O drive desse marginal vai estar onde? Está mais tranquilo. Vai estar mais tranquilo. Então, galera, assim, cuidado com as falsas sensações de segurança. Cuidado com a palavra nunca, cuidado com a palavra sempre. Né? Eu costumo falar, né, sobre aquela SMS, né, que é as mensagens de textos, né, que a gente recebe no nosso telefone, hoje nem tanto, mas o SMS ficou muito conhecido. E eu costumo falar, cara, a rua é o SMS purinho. Sangue, morte e sacanagem. E só quem respira a rua sabe disso. Consegue entender como é que é mais ou menos, né, a cabeça do marginal. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre falo, uma coisa é você ver o marginal preso no interior de uma galeria. O cara está preso, está lá na condição de interno. Ele vai ter um comportamento. Ele vai ter um comportamento com aquele policial que está trabalhando no interior da galeria. O comportamento dele é um. Ele vai ter outro comportamento, por exemplo, se ele for falar na jurídica. Ele vai ter outro comportamento se ele for na enfermaria. São comportamentos diferentes. Agora, como é que é esse mesmo marginal quando ele está na rua? Como é que é esse mesmo marginal quando realmente ele está com poderio bélico? Tipo, ele está na comunidade, com fuzil, com colete, cercado de parceiros de crime. Tu acha que o comportamento dele vai ser igual quando ele está recluso? É diferente. É bem diferente. Tu vê isso até com criança. Criança quando tá sozinho, quando tá com um grupo, muda. Muda. E aí o que acontece? Andrade, como é que tu sabe disso? Porque eu trabalhei no interior da galeria. Eu passei madrugadas em galeria, vendo o comportamento de presos, falando com eles, sabendo como é que é o comportamento. Escutei várias vezes falando, não, meu chefe, ó, quando eu sair, meu fuzil já está me esperando. Estou aqui tirando minha cadeia, tranquilo, disciplina total, mas quando eu sair, cuidado. Ah, ele fala assim? Fala, velho. Na pista é gato e rato. Aí tu vai responder o quê? Ué, tranquilo, que venta aqui, venta lá, tá tudo certo. Então, assim, esse é o comportamento dele recluso. E quando você pega ele na rua? Só que eu trabalhei na rua também, fui policial militar, atuando em outras unidades. Então eu sei te falar como é que é o comportamento dele, como é o comportamento dele fora. Então tudo isso ajuda na construção dos módulos da Combat. Quando eu vou falar para você o que é um tapa-golpe, ou quando eu vou falar para você como é que tu vai realmente sacar, de repente, como é que vai ser o teu comportamento numa situação de combate velado, seja dissimulado ou não. É porque eu já estou vivendo isso desde 99. Muito tempo, né? Caramba. Se a gente pegar, por exemplo,
Não sei se eu tô falando aqui pra caramba, acho que o objetivo é esse, né, meu irmão? Vim pra cá pra não, falar. o podcast é pra falar. Quanto mais tu fala, menos eu preciso pensar. Eu quero. Pega uma água, irmão. Cortou aí, não? Não, pode Pode continuar? Uhum. Então, mas você pensa o seguinte... Pode passar na fronte aí, Sam, não dá nada não. Aqui é... Aqui é NHS, irmão. Pode passar, dar um tchau pra galera aí e avante no reino. É assim que funciona. Irmão, se você pegar... Até me perdi aqui onde que eu tava. A gente tava falando assim, você falou que tá desde 99... Boa. Aqui, ó. Por exemplo, quando nós tínhamos... Cara, nada contra, porque nós temos pessoas que estudam e treinam. Talvez não tenham a experiência prática. Mas, por exemplo, você como policial também vai entender o que eu estou querendo dizer. Exemplo. Nós tivemos aí um período em que os CACs podiam andar armados, que era o porte de trânsito, quando ele ia para o clube e voltava do clube, da sua prática esportiva. E aí ele ganhou o direito, né, à defesa do seu acervo, então tinha um porte de trânsito. Beleza. Aqui eu não vou entrar no mérito se eu sou contra ou sou a favor. Não é esse o ponto da questão. Mas o camarada até então, entrar em vigor essa portaria, decreto, sei lá o nome científico para isso, ele não podia andar armado. Ele só tinha uma arma na cintura em condições de porte dentro do clube. Seja nas provas, nos treinamentos, dentro do clube. Esse cara nunca tinha entrado num carro legalmente com uma arma na cintura. Esse cara não tinha legalmente entrado com uma arma, portando essa arma na cintura de forma velada, dentro de um supermercado. Quem dirá de um banco que vai parar na roleta e não vai poder entrar. Só que aí esse cara, ele era instrutor de tiro, atirador, instrutor de tiro. E no dia seguinte, a vigência da portaria, ele começa a dar aula de porte velado. Aí eu te pergunto, como que um cara que nunca andou armado na rua pode ensinar alguém a andar armado na rua? É pegar a teoria, vai replicar. Exatamente. Eu ando armado na rua desde 99. É tempo, hein? Então, quando veio falar para mim que o coldre de neoprene não funciona e que tem que se passar a usar o coldre de plástico rígido, eu já sabia que o coldre de neoprene não funcionava. E não foi porque alguém disse que não funcionava e que deveria ser usado o plástico rígido, e ele já começou a dar aula de porte velado nos plásticos rígidos, porque ele só começou a usar a arma na rua a partir da vigência do porte de trânsito, e ele, quando foi andar na rua armado, já existia os coldres de plástico rígido. E ele fala que o coldre de neoprene não funciona porque alguém falou para ele que não funciona. Porque ele mesmo nunca usou um coldre de neoprene. Agora, guerreiro, eu usei coldre na meia, eu fiz meia de coldre. Artesanal. Você pegava a meia, amarrava no... Qual é o nome daquele passador de cinto ali? Acho que é passador de cinto mesmo, né? Na calça. Cadarço. Tipo um cadarço. Onde o cinto passa na calça? Sei. É passador de cinto. Pode ser. Alça. Você amarrava a meia ali, colocava a arma dentro da meia e jogava lá na cintura. Ridículo. Mas eu usei, pô. Aí a metralhadora, o meião de futebol. Daqui a pouco começa. Mas eu usei. Que bizarro, cara. Pô. Antigamente era assim. Antes de ter o neoprene. Não tinha produto, né? Não tinha produto. Então... Aqui no Brasil. Exato. Aí antes de ter o neoprene, era meia, pô. Foi pior. Se o neoprene não é o ideal, a meia mesmo, puta que pariu. Você entende? Mas só que o cara, pô, suava, né? Vai deixar a arma... Então, assim, era meia, guerreiro. Era meia. Aí depois vem o neoprene. Opa. Aí começa com o neoprene sem o clipe. Porque as pessoas percebiam que você puxava
E a arma vinha, e o neoprene vinha junto, óbvio, ele não tinha nenhum tipo de retenção à calça, ao cinto. Aí vem o engenheiro e fala, vamos botar um clipe de aço. E esse clipe de aço vai abordar lá, né? Vai morder o cinto e vai criar uma retenção para que ele não venha junto. Só que, para surpresa, na hora de você sacar realmente tendo quedas de performance, enfim, na hora do vamos ver, o coldre vinha também, o clipe não era o suficiente. Aí alguém vem com couro. Aí o couro normal não dava certo. Cedia muito rápido. Aí alguém cria o couro moldado. Ou seja, ele era moldado no modelo da tua arma. Então, tipo assim, se você tinha um APT-100, só ia caber um APT-100 dentro daquele couro. Mas o couro, com o tempo, ele ia perdendo sua propriedade, ia deformando, e daqui a pouco estava molenga, estava entrando dentro de guarda-matos e causando acidentes. E saía junto igual saía o neoprene. Aí alguém vem com um coldre modelo israelense que tinha uma retenção com um botão que envolvia o cinto e prendia. Então, opa, ele já não sai mais. Mas também a arma não entra. Então, uma vez que você sacou, o recoldreamento era horroroso. Então, meu irmão, quando eu cheguei no plástico rígido, eu tive propriedade para falar que a meia era ruim, que o neoprene era ruim. A meia. Então não adianta querer contar a história, guerreiro. Até chegar no Kydex. Então, por exemplo, eu iniciei a minha carreira usando a arma no apêndice, em 99. Até que... O pelo, vamos falar. Era meia ao pelo. Até que chegou uma hora que falou assim, cara, e eu sempre gostei, sempre estudei, sempre busquei. Aí chegou uma hora que fala assim, cara, olha só, isso aí tá igual cangaceiro, horrível, dá pala, as pessoas percebem a arma. Tem agora aí uma modalidade nova de condução, que é o israelense. Você joga a arma para lateral do corpo, a arma dentro de um ângulo favorável ao atirador, cada um vai ter o seu, e ela ficava ali na lateral como se fosse o lado forte, né? A lado ativo, para o destro, lado direito do corpo, ah, beleza. Carregadores, não, carregadores vai para o lado esquerdo. Então as coisas começaram a melhorar, as informações começaram a chegar. E aí vem esse coldre de couro, né? Pré-moldado e tudo mais. Qual a melhor forma de carregar uma arma? Na frente, na lateral? As costas, os antigão gostam das costas. Eu gosto das costas. Eu, particularmente, me adapto muito bem com o apêndice que é na frente. Então, foi onde aconteceu comigo. Eu era na frente, aí vieram as críticas, as abordagens técnicas, fizeram sentido, fui para a lateral e fiquei usando na lateral durante um bom tempo. E depois, quando começa a nascer os plásticos rígidos e os coldres recebem aquela retenção, ou asa, ou flap, seja lá o nome científico, e cada empresa dá um nome para aquilo, que é justamente o que faz com que o cabo da arma fique para dentro do corpo, ou seja, o cinto em cima dessa ferramenta torce o cabo da arma para dentro do abdômen do atirador, e aí aquilo ali começou a fazer sentido e a ocultação melhorou. Com a chegada desses coldres, eu arrisco dizer que eu fui um dos pioneiros a utilizar o apêndice com esses coldres. À época eu fiz uma alusão, inclusive, com a mamãe canguru, isso eu estou falando de bastante tempo, onde eu percebi que você levando e conduzindo a arma ali à frente, você tinha um maior domínio, uma maior gestão do teu equipamento do que na lateral. Você tem como ter um maior domínio sobre o equipamento, a velocidade do saque aumenta, né? Aumenta no sentido de ser mais rápido. Ser surpreendido também. Às vezes você conseguir ver lá, porque quando está do lado nas costas, às vezes você não está vendo o que está aparecendo. Exatamente. Então, eu já usei no lado bem no inicinho da carreira. E depois foi para já aconteceu, depois eu falei, caraca, a bordinha da pistola está aparecendo aqui. Sim, então assim, e aí outras coisas. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma análise, procurei profissionais de educação física, à época, e fiz uma análise do movimento. Questão da biomecânica, tipo, como que eu tiro essa arma daqui? Quais são os melhores pontos? Por que quando eu uso no lado ativo, né, ou lado forte, na lateral do corpo, por que eu tenho uma quebra do ângulo do ombro, né, que vai prejudicar o acesso a esse equipamento, ou seja, vai prejudicar a performance do meu saque?
Então eu comecei a fazer, se for uma questão de defesa pessoal, né, como que isso acontece? Né? À época não se falava nem em retenção e contra-retenções de armas de fogo. Né? Então eu fui lá dividir todo o movimento e isso aí foi incorporado dentro do combate velado. Certo. Né? Então assim, essa foi o desenvolvimento. Mas vou repetindo, tudo isso por ter uma base, uma experiência de ter vindo de lá da meia. Entende? Até chegar no que eu faço hoje. E aí aquilo que me surpreendeu, como a gente estava falando, é como que alguém que nunca tinha andado armado, né, legalmente, na rua, numa condição de porte, consegue falar sobre... porque o tiro, o cara sabe, pô. O tiro ele sabe. O cara, afinal de contas, é atirador, é competidor, é instrutor. Mas eu estou falando questão comportamental. Como que alguém que nunca esteve na rua portando uma arma sabe como que você deve se comportar com uma arma? Se nunca teve uma instrução e nem uma experiência de vida para isso. Né? Então isso foi uma coisa que realmente, né, chamou a atenção a ela. Mas voltando à pergunta inicial ali, hoje, pela biomecânica, talvez a melhor forma é na frente. Nem todo mundo usa, né? Mas o que acontece? Às vezes a individualidade biológica também afeta um pouco. Por exemplo, se você pegar um cara sobrepeso... barriga maior vai ficar difícil. Vai ficar um pouco difícil do cara ter uma condução apêndice, então ele já joga um pouco mais pro lado. Se o cara for muito sobrepeso, tiver muito além, ele já vai ter que jogar na lateral. Né? E aí entra uma outra questão. Eu chego pro cara e falo assim, irmão, há quantos anos você usa essa arma no lado forte? Aí o cara vai falar, 20 anos. Aí tu vai falar, tu é um cara que treina? Aí ele vai falar, sou um cara que treina. Eu treino. Aí, pô, beleza, deixa eu dar uma olhada aí no como é que é o teu saque. Aí eu vou e analiso o cara. E ele tá fazendo um saque bom, num tempo bom. Teoricamente, não seria a melhor opção para ele, ou para ninguém. Só que ele tá fazendo muito bem. Aí eu chego para ele e falo, como é que é a tua rotina de vida hoje, guerreiro? Ih, Andrade, porra, meu irmão, olha, eu tô aqui fazendo curso, né, mas, porra, cara, eu trabalho na polícia, eu faço segurança, dou aula de musculação, sei lá, um outro emprego que o cara possa ter. E, entendi a tua rotina. Vem cá, e se eu tivesse que pedir para você treinar o modo apêndice hoje, quanto tempo do seu dia você teria disponível para mim, para você realizar esse treinamento? Porra, difícil, viu? Talvez eu conseguisse aí 10 minutos por semana. Entendi. Cara, aí vem a questão. Como que eu vou fazer esse cara desconstruir essa habilidade positiva que ele já tem, com 10 minutos por semana, a ponto de eu conseguir neutralizar esse comportamento, para que realmente o novo... Já está com toda a memória muscular dele programada para lateral. E qual que você acha que vai acontecer na hora de uma situação real? Ele vai botar a mão no lateral, a arma não vai estar ali, vai estar na frente. Aí não dá, realmente. Então, meu irmão, não é que é porque é, não é que tem que porque tem que, não é porque é assim que é melhor para quem? Então, assim, são coisas, combate, que além do cara ter que estudar, o cara tem que ter vivido, o cara tem que ter uma experiência. Tipo assim, como você falou da memória muscular, por legal, mas a gente sabe que seja pela síndrome da luta ou da fuga, queda de performance, como que o seu corpo vai se comportar, aí começa a entrar um pouco de neurociência, o que o cara vai fazer na hora, né, de uma situação repentina e violenta, o que ele vai buscar? Ele vai buscar naquilo que ele fez há 500 anos, há 20 anos fazendo aquilo, porque o corpo dele não vai lembrar de fazer uma coisa nova. São os níveis de competência do aprendizado. Eu tenho o cara que é o incompetente, que, galera, não é o burro, amém? O incompetente é o cara que ausente do conhecimento, ele nunca teve contato com a técnica. Incompetência inconsciente. E aí eu vou ter o cara competente consciente, que é o cara que pensa para fazer, porque ele treinou pouco. Então, uma das principais características, atividades óculo-manuais, ele olha para fazer. É aquele cara que tu pega ele mexendo na pistola pela primeira vez e ele está olhando para o retém que libera o carregador porque ele não conhece, não tem intimidade ainda com o equipamento.
Então ele aperta, ele tem que olhar, é você dirigindo o carro pela primeira vez, quando tem que olhar para o pedal da embreagem, para pisar, porque o cara está no nível de competência consciente. Quando que esse cara vai atingir a competência inconsciente? Ou seja, fazer sem pensar, é você dirigindo o teu carro hoje. Depois de quantas horas de direção para que você alcance isso? Então, será que vai valer a pena eu pegar para esse cara que já usa a arma na lateral e usa muito bem, com 10 minutos semana para mim, de dedicação ao treino, em quanto tempo esse cara vai conseguir sobrepor essa informação? Então, peraí, guerreiro, não é assim chegar pro cara e falar, ó, muda que essa porra tá errado e bota na frente agora e vai ser apêndice. Não dá, né? Você já teve alguma situação como policial no Rio de Janeiro há tanto tempo, na sua folga, que teve que ver alguém sendo assaltado ou até tentaram contra a tua vida, cara? Cara, já tive. Eu vou falar de uma delas apenas. Beleza. Porque eu estou de reserva e tudo mais. E teve uma vez, eu estou falando aproximadamente 2002 ou 2001, né? Eu chegando onde eu moro e eu fui abordado por um carro com 4 marginais. 2 de fuzil e 2 de pistola. Caraca, fuzil já em 2001. Já. O fuzil ele começa no Rio de Janeiro na década de 90. Ah, já vem forte. Uhum. Né? Com a disputa aí, é uma questão bem histórica da cidade. Sugiro, né? Vou deixar um aqui para os nossos telespectadores aí, a galera que está acompanhando o teu canal. Tem tá no YouTube, tá, galera? Você coloca lá Notícias de uma Guerra Particular. Vale muito a pena assistir esse documentário. É um documentário bem antigo. Ali você já vai entender o que acontece na empreitada, na escalada da violência, né? Ali já se falava muito disso. Então, tem cenas de troca de tiro, tem um oficial do BOPE que fala no documentário, tem uma parte de um treinamento do BOPE, Polícia Civil. Cara, um documentário muito interessante. Tem menores infratores presos falando que quando matava o polícia, ele soltava fogos e fazia churrasco para comemorar. Então, o pessoal que está assistindo aí, depois dá uma pesquisada. Notícias de uma Guerra Particular. Você, vai lá, que para quem quer entrar para a carreira policial é importantíssimo, porque vai entender um pouco de tudo, sabe? Então, em 2001, então, já aí, chegaram, 2001 já tinha, aí abordaram. Cara, eu tinha 2 armas na época, um 38 e o que a gente podia, que era uma pistola 380. Na meia ou não? Tava na meia na época? O 38 era na mão. No e, pelo, na meia tava a pistola. Ah, tá, entendi. E o que acontece? Cara, eu não consegui fazer nada. A verdade é essa. Eu empreendi uma fuga com o meu carro, os caras atiraram. Graças a Deus eu vi naquele dia que eu tinha um propósito aqui na Terra, né? Porque não pegou um tiro em mim, graças a Deus. Mas pegou no teu carro. Pegou. E foi no meu quarteirão, né, cara? Na minha rua, minha mãe chegou a escutar os tiros, então eu tava chegando em casa. Então, normal dos roubos que acontecem aqui no Rio de Janeiro. E, cara, e ali foi nesse dia que nasceu a frase que eu falo hoje. A melhor técnica é aquela que faz com que você volte vivo para casa. Porque se alguém chegar para mim e falar assim, pô, mas tu tava com uma arma na mão, por que não atirou? Pô, tu deu ré com o carro e não olhou no retrovisor para ver se tinha outro. Cara, se eu tivesse um carro atrás de mim, eu teria batido no carro da pessoa, porque eu não olhei retrovisor nenhum. A verdade é essa. Tá? Eu conto vitórias e conto derrotas. Não tem essa porra não. Então assim, se tivesse, teria batido no carro, tá? Ia morrer eu e o cara, porque se os malucos começassem a atirar com aquele fuzil ali em direção ao meu carro, muito provavelmente ia passar do meu carro e pegar no carro de trás. Então, cara, graças a Deus, deu tudo certo. Então assim, não tinha Eles carro. Eles perseguiram ou não? Não perseguiram. Eles atiraram e foi bem numa esquina, então quando eles atiraram eu consegui descer a rua e aí eu busquei a polícia militar, o auxílio e a viatura foi no local. Que ali não ia... E aí e eu não fiz nada, não dei um tiro, consegui fazer nada. Então a gente foi um assalto normal ou sabia que tu era polícia? Não, um assalto normal. Um assalto normal. Um assalto normal. E aí, enfim, essa foi uma delas. Então assim, quando alguém chega pra mim e fala assim, pô, eu fiz isso, eu vou perguntar, deu certo? Eu não quero saber se tu fez o protocolo A, B, ou C ou D. Quero saber se deu certo. Deu certo, guerreiro? Amém. Vai e vença.
Era o que era para ser. Voltou vivo para casa, deu certo. Deu certo, era o que era para ter sido feito. Não adianta nada, vou aplicar o protocolo X e morrer. Sim. Minha avó falou muito na minha infância. O cemitério tá cheio de herói. Tá cheio de brabo no cemitério. Pior que é. Aí depois de uma situação dessa, uma situação tensa, né, de risco de vida. Como é que fica a tua cabeça depois, cara? Tua mentalidade para depois voltar a trabalhar, voltar a andar na rua? Então, cara, a gente acaba ficando um pouco sem opção. Tipo assim, eu acho que tem gente que talvez às vezes recua, pô, não quero mais isso pra mim, não quero mais polícia, não sei como é que ficou a tua cabeça. Não, pra mim seguiu normal, faz parte do cotidiano de quem está na atividade policial, enfrentar o crime. Então, assim, isso é uma coisa que aí agora vai o recado para você que é concurseiro. Esse recado é para você. Cara, não adianta. Determinadas carreiras não é apenas por emprego para que você tenha uma profissão. Médico. Adianta eu querer ser médico porque paga bem. Pô, eu desmaio se eu vejo sangue. Eu vejo alguém passar mal. Guerreiro, não é para você ser médico. Não é. Se apavora se chega alguém quebrado? Não é para você ser médico. Entendeu? Você tá preocupado se eu vou entrar para a polícia, alguém vai... Então não é para você ser polícia. Ah, eu quero... Pô, sei lá... Eu quero ser piloto de helicóptero. Eu tenho um sonho de ser piloto de helicóptero, cara, mas eu não me dou bem com a altura. Ô, federal, não é para você ser piloto. Então não adianta, galera. E aí a gente percebe que o seguinte, já é público, notório, todo mundo sabe a realidade do policial brasileiro. Ganha mal, trabalha-se muito, no Brasil não é reconhecido. Ninguém vai te parar na rua para te dar um bom dia, boa tarde, perguntar se tu quer um café ou uma água. Ninguém vai perguntar se tu tá apertado para ir no banheiro, se tu comeu, se tu almoçou. Não vai. Entendeu? Se tu tomar um tiro na rua, vai vir alguém e vai falar, bem feito, era isso mesmo, foi para isso que tu entrou. Como eu já escutei de parente. De parente, olha só. De parente. Ah, tu entrou pra polícia, tu sabe que é pra tomar tiro, né? Peraí, como assim? Eu não entrei pra polícia pra morrer. Eu entrei pra polícia pra trabalhar e proteger a sociedade. Fazer o meu trabalho. Não entrei pra morrer. Então quer dizer que o bombeiro entrou pra ser bombeiro pra pegar fogo? Peraí, o bombeiro não entrou, ele vai lá para apagar o fogo, esse é o trabalho dele. Mas ele não entrou pro bombeiro para morrer incendiado. Que loucura é essa? Entendeu? Então, essa é a nossa realidade aqui, tá? Por exemplo, vou contar um caso aqui que aconteceu comigo nos Estados Unidos. Numa dessas minhas idas aos Estados Unidos para passear, enfim, tudo mais, treinar. Eu saí de um treinamento no meio da madrugada, tipo 2 horas da manhã, sei lá, e parei numa lanchonete. E olha que meu inglês é horroroso. E aí parei numa lanchonete para comer. Só que eu tava com uma calça camuflada, camisa normal, a calça tava um pouco suja e tudo. E tava eu, minha esposa, né, enfim, tinha um outro colega, acho que era o Zaba tava junto. E aí a gente pediu o lanche. Cara, de lá do caixa, estava vazio, um pouco assim, o cara falou lá o motherfucker dele lá, soltou lá o inglês dele, e ele perguntou, police officer? Porra. Police officer from Brasil. Sou do Brasil. Ok. Aí, beleza. Quando veio a conta, 50% de desconto. Aí eu falei pro cara, irmão, tá errado isso aqui. Aí o cara, não, polícia é polícia. Passar bem, boa noite, obrigado pelo seu serviço. Caramba. Eu falei, pô, cara, nunca vi aquilo. Entendeu? Tu vai na Under Armour, dica também, vai na Under Armour. Viajou para os Estados Unidos? É policial, vai na Under Armour. É policial, bombeiro, qualquer coisa da área de segurança. Se tu for na Under Armour, na hora de pagar a conta, mostre a sua identidade. Do Brasil ou de qualquer lugar. Você vai ter desconto.
Começa com 10%. Então, se você chega lá, aqui, ó, Polícia Brasil. Legal, desconto, porque você é policial. Interessante, né? Mentalidades, né, cara? Mentalidades. O cara sabe que quando eu saio para trabalhar, eu tô dispondo da minha vida por ele. Quando eu vou impedir um roubo, quando eu vou coibir o tráfico de drogas, ou até mesmo um policial penal quando tá no interior da galeria, combatendo o crime, né? O cara que no telefone, uma porra de coisa que acontece, né? E aí ele tá lá, ele tá em prol da sociedade. Só que a sociedade esquece, é uma sociedade hipócrita. Ela esquece disso. Que esse cara tá ali para isso. E ainda vai ter os idiotas que acham que você entrou pra polícia para tomar tiro mesmo. Né? Olha só onde estão os valores da nossa sociedade. Né? Então, assim, a dica para você que está entrando e quer enveredar para a vida policial é só espinho, guerreiro. É espinho do começo ao fim. Vai ter que depor na folga. Pra caramba. Por exemplo, eu conversando com um policial americano, ele quando vai depor, ele ganha dia trabalhado. Ele está na folga, teve que depor, recebe como dia trabalhado. Aqui é uma falta de respeito com o policial. Muitas das vezes a audiência está marcada para 1, quando vai dar, já aconteceu comigo, a audiência é marcada para 1, quando dá 5 horas da tarde, vem lá o policial que trabalha na vara criminal, na segurança da vara, o cara que trabalha lá, me volta com a minha identidade e fala, ó, o juiz não vai vir. Hã? Quer dizer que eu tô aqui esperando. Ou às vezes não vai precisar. Quer dizer que eu tô aqui esperando de 1 hora da tarde até as 5 horas, sem poder sair para comer, sem poder ir a lugar nenhum, para agora você falar para mim que não vai ter? Quer dizer que ele não sabia 2 horas da tarde que já não ia ter? Ou então falar, guerreiro, aqui, ó, toma tua identidade, dá uma volta, vai comer, deixa seu telefone, a gente entra em contato. Tá louco. Então, galera, assim... Isso já aconteceu comigo também, tá louco. Tá louco, falta de respeito total. Então, assim, não tem compromisso. Então, assim, a gente... você que vai estar entrando para a carreira policial tem que saber que a remuneração realmente não é o que se espera. Aí, como tem gente que fala, entrou porque quis, sabia que ia ganhar pouco. Aí o cara tem que ter dupla jornada, tem que procurar para poder trazer uma vida digna para a família, tem que procurar um outro emprego. Não é isso. Então, assim, galera, você que está querendo entrar para a polícia, saiba que não é um mundo de... Deixa eu dar uma olhada aqui. É até meio de mim, né? Não é um mar de rosas. Vamos encaminhar pro fim. Você anda no Rio aqui, já falou de uma situação de folga. Tem alguma coisa que o cidadão possa fazer para evitar ser assaltado? Tem. Por exemplo... Não sair de casa, quer dizer. Não, às vezes não é não sair, né, cara? Por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo... me desculpem, né? Desculpe-me a galera do futebol, que gosta de futebol. Eu gosto de futebol. Você gosta de futebol. Tá desculpado, vamos lá. Só tá desculpado? Cara, uma final de jogo que você sabe que tem torcidas violentas que brigam na entrada, na saída, ao redor do estádio. Ou seja, meu irmão, há 500 anos isso acontece. Tu acha que eu vou pegar meu filho e vou nesse jogo? Irmão, qual a chance de tu tomar uma pedrada? Qual a chance de você tomar um spray de pimenta porque o policial, na hora do tumulto ali, tu tava passando a torcida e pegou no teu filho uma sprayzada de pimenta dessa? Qual a chance de vir uma gangue dessa aí e porque tu tá com a camisa do teu clube, querer rasgar a tua camisa ou te dar umas porradas por conta da tua camisa? Qual a chance? Vai porque quer, filhão. Aí agora eu vou falar igual falaram pra mim agora da polícia. Tá indo porque quer. Certo. Então, assim, Andrade, o que o cidadão pode fazer? Selecionar melhor os seus ambientes. Sabe o que é problema? Não vai.
Eu adoto isso. Às vezes meu filho chega, pai, festinha do amigo do colégio, tal hora. Peraí, que hora é essa? Ah não, começa às 18, acaba às 22. Primeira coisa eu falo, onde vai ser? Aí eu vou lá no Maps, vou no bairro. E, filho, furada, esse bairro não. Essa hora, pô, essa hora tem roubo pra caramba naquela região. Aquela região acontece isso, acontece aquilo. Não dá. Você faz o seguinte. Probabilidade, né? Probabilidade, ó, a gente compra um presentinho, segunda-feira você leva, dá pro seu amigo. E não vai na festa. Ah, pai, mas a festa começa 1h e acaba às 17. Pô, 1h às 17 nesse lugar é legal. Vamos na festa. Então, cara, infelizmente, hoje, né, e eu acho que em qualquer lugar do mundo também, a polícia não é onipresente, ela não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim. Então você também tem que deixar de ser um pouco fora de órbita, né? E começar a se orientar. Pô, onde é que você mora? Pô, eu moro... Pô, a minha cidade é uma cidade super pacata, tranquila, não tem isso. Ah, então beleza, vai e vença. Agora, pô, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Pô, qual é o bairro que você mora, meu irmão? Tu mora na Zona Sul? Não. Pô, moro na Baixada, Zona Norte. São locais que tem muito roubo dessa natureza, com muita frequência? Tem. Então não sai de casa, filho. Infelizmente, vai... De noite, principalmente. Vai caminhar do jeito que dá. Infelizmente. Gostaria muito que aqui fosse igual à Europa ou qualquer outro lugar desse aí, mas não é. Você falou que tem filhos. Tenho. Tem quantos filhos? Tenho 2. 2 filhos. E você já passa isso para eles desde cedo? Já. Eu tenho 2 filhos, o mais velho hoje, o Davizão, ele já atira, pratica artes marciais, é um moleque super ligado, muito estudioso. Então assim, ele curte também, o sonho dele hoje também é se tornar policial. Então é um moleque super pra frente, então assim, ele já tá ligado no que é no que são protocolos, técnicas e tal. O meu menino mais novo tem 10 anos, é especial, meu molecão, e aí ele realmente não tem como conseguir discernir nada, então assim, totalmente dependente. Então ele ali é um caso à parte, né, pra gente. E você tendo 2 filhos, né, um especial, que vai precisar da ajuda de você a vida toda. Você trabalha numa ocupação de alto risco. Sim. Como você lida com a possibilidade de morte? Como é que é isso pra ti? Cara, pensando já também no contexto familiar. Então, assim, é uma pergunta difícil de ser respondida, porque, como até eu falo do meu pastor, né, cara, ser policial é um chamado, então, assim, é uma missão. Né? Então, assim, para o verdadeiro policial, né? Não estou falando aquele ocasional, mas é um chamado. Então, assim, eu procuro me cercar dos cuidados dentro do meu trabalho, treinar, estudar, me manter atualizado, justamente para minimizar os riscos. Então, assim, eu sei que ele acontece, a minha família já é estruturada para isso, a minha esposa, meu filho mais velho, sabem que realmente pode acontecer um sinistro. A gente não quer que isso aconteça, obviamente, mas é possível. Né? Então, a minha esposa e meu filho mais velho já são estruturados, têm uma cabeça muito boa, para caso, né, ocorra alguma coisa. Mas eu tenho muita fé no Deus que eu sirvo, eu sou cristão, eu sirvo um Deus vivo, e que se Ele realmente me deu esse chamado, é para que ele realmente seja cumprido até o último dia da minha carreira, né? Até cumprir aí o final da minha carreira, aposentar, pendurar minhas chuteiras. Então, assim, pretendo, quando esse ciclo se encerrar, realmente me aposentar, não pretendo continuar. Então, assim, na hora que esse ciclo se fechar, eu realmente vou embora, e aí missão cumprida, e aí eu vou cuidar da minha empresa, e cuidar melhor da minha empresa, e cuidar aí da família. Então, assim, essa é a ideia. A tua espiritualidade, a tua fé,
Tu sempre teve isso e isso te ajudou a lidar com as coisas que você vivencia no trabalho? Sim, cara, com certeza. Eu acho que o homem, né, que ele não acredita em alguma coisa, ele às vezes fica perdido justamente por não ter aonde depositar as suas dores. Então, assim, eu sempre tive uma ligação, algo sempre me ligou muito a Deus, eu não sabia o que, nem o porquê, mas eu sempre gostei da palavra, sempre tive ali Deus ali, mas de uma forma muito velada, e aí eu fui, dentro da minha carreira, minha trajetória, da minha vida, eu fui levando, né, qualquer coisa para que igreja, qualquer coisa que eu rezo um Pai Nosso, qualquer coisa que eu vou ali, mas não tão íntima. não tinha uma intimidade, né? Essa intimidade, ela acontece, né, eu tive a perda de um grande colega de trabalho, em uma ação real, né, em que eu estive presente, e aí a perda desse colega, junto com a chegada também do meu filho especial, isso me deixou um pouco sem norte, sem entender as coisas. Então comecei a questionar muito a Deus, tipo, por que comigo? Por que isso aconteceu? Por que meu filho assim? Né? Por que não eu? Então, perguntas naturais, e isso foi me impactando e me deixando um pouco sem chão, né? E aí eu comecei a perceber colegas que tinham se entregado a Cristo, tendo uma mudança comportamental, uma mudança de vida muito grande. Colegas de trabalho, inclusive. Colegas muito... com a vida totalmente destruída, e aí de repente o cara começa a prosperar, casamento restaurado, vida financeira restaurada, o cara bebia, deixou a bebida, então assim, a coisa começou de um jeito e eu comecei a observar esses caras. E aí eu comecei a falar assim, eu falei, cara, se isso não pode ser ruim, né? O que está acontecendo com esses caras? Isso não pode ser ruim. E aí um deles começou, pô, Andrade vai pra igreja, Andrade vai pra igreja, Andrade vai pra igreja, Andrade vai pra igreja, e eu sempre criava uma desculpa. Não. E aí, pô, eu em casa muito arredio, não sei o que e tal. E aí até que uma hora, conversei com a minha esposa, eu falei, ó, cara, o cara já chamou milhões de vezes, já tô até sem graça. Eu não tenho mais desculpa para dar, para dizer o porquê não ir. Eu vou ter que ir. E aí, vambora comigo? E aí minha esposa, pô, igreja evangélica, esses pastor tudo ladrão, os caras querem vender terreno no céu, pô, os caras só ficam gritando, pô, não gosto desses ambientes. Eu falei, filha, mas vamos embora lá porque o cara já chamou, vamos ver qual é. Tá, então tá. E assim a gente fez, a gente foi. E aí a identificação foi de bate-pronto com o meu pastor, porque com ele não tem nada disso, né? O papo é reto, é uma igreja que eu fui parar, que é uma igreja que tem um chamado para atender policiais, então já gostei, né? Então a maioria dos irmãos que frequentam a igreja são oriundos de alguma força armada ou militar, ou força armada ou policial, então tem de tudo lá, do guarda municipal, policial penal, policial civil, federal, militar, rodoviário, fuzileiro, tem de tudo. Então, assim, a identificação ela é muito positiva, porque a gente tem o nosso linguajar, a nossa forma de se comportar, né? Então, meu pastor lá é faixa preta de jiu-jitsu, todo tatuado, tu olha pro cara, esse cara é tudo menos pastor. E ele, é o que ele fala, cara, o meu chamado foi atender policial. Eu já tenho o pastor que vai no presídio, já tenho o pastor que vai no hospital. Agora, qual é o pastor que vai na delegacia? Pô, isso aí realmente... Qual é o pastor que vai no quartel da PM? Difícil. Difícil, né, meu irmão? Tu é policial, tu sabe disso. Então, difícil. Então, a igreja foi... Exatamente. Então, a nossa igreja foi feita para isso. Então, lá, você tem de tudo. Aí eu me encontrei, falei, cara, é aqui. E aí foi inevitável eu aceitar Jesus como meu único salvador. E aí, no dia que eu me batizei nas águas, minha esposa entrou na água e se batizou junto. Né? E passou um tempinho, Davi se batizou também. Então, cara, minha vida realmente hoje está entregue na mão dele. Ele que direciona tudo. Tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor. Então, assim, eu saio para dar aula, não é para mim, não é para o aluno, é para ele. Eu saio para combater, eu saio para trabalhar, é ele. Então, quem anda na frente é ele. Então, tipo assim, não adianta que não tem como dar errado. Então, assim, essa é a minha fé. Então, todos os meus problemas, ele não diz que é o cara?
Ele não diz que resolve tudo. Ele não diz que é o onipotente, onipresente, tudo. Então, irmão, abraça meus problemas e resolve. Simples assim. Então, eu tô com um problema lá. Tô tranquilo. Sabe que vai resolver. Tá na mão dele. Tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Não se preocupar com o dia de amanhã. É isso. E outra. Não resolveu. Pô, não resolveu? Assim como meu filho, a carga é dada para aquele que pode carregar, meu irmão. Então, assim, filhos especiais, feito para pais especiais. Nós temos a nossa missão aqui na Terra. Cara, e é um amor verdadeiro, um amor tão incrível que hoje, cara, eu só tenho a agradecer. Porque eu aprendo todos os dias. Com meu filho, com a minha esposa, com aquilo que a gente hoje está predestinado a realizar aqui na Terra. Então, meu irmão, tá tranquilo. Faz quanto tempo isso que você realmente ficou cara, mais próximo? Eu tô indo pro meu 4º ano. E ter o teu filho especial te ajudou a se aproximar mais de Deus também? Ajudou. Ajudou porque, assim, eu não entendia, né? Eu questionava muito por quê. Entendi. É então, uma barra, né? Era uma barra, cara, porque, assim, é trabalho. Então, assim, você perguntar, pô, meu irmão, meu moleque tem 10 anos. Cara, eu e a minha esposa são 10 anos sem saber o que é dormir direito à noite. São 10 anos sem dormir. Caramba. Tipo assim, aquele período que você tem de neném, que todo mundo fala, ó, e vai ter filho, e já se prepara que vai dormir pouco, Primeiros anos ali. Primeiros anos ali, aquela, meu irmão, eu tô há 10 anos. Entendeu? A especialidade do meu filho, ele fica agitado, então ele tem que tomar remédio pro humor. Então se der mole, ele não dorme, aí fica agitado, entendeu? Então assim, pô, ele hoje ele ainda tem dificuldade para mastigar, então a comida é na papinha. Então a patroa tem que ir lá, tem que fazer a papinha, entendeu? Então você é 10 anos fazendo papinha, meu irmão. Deus manda com um propósito, né? Às vezes para te ensinar alguma coisa, para te... Então assim, para tomar banho, dando banho nele todo dia, entendeu? Usa fralda, entendeu? Para sair tem que pegar no colo. Pô, pega um moleque de 10 anos grande no colo. Por isso que eu falei aquele exemplo do carro. Eu sei o que é pegar um garoto de 10 anos grande no colo. Daqui a pouco é 15. Daqui a pouco é 15. Daqui a pouco é 20. Entendeu? E a gente ora, Deus está presente. E assim, o meu filho já é um milagre. Porque todo e qualquer médico que tem acesso aos exames dele, sem o ver, fala, vegeta. É mesmo. O cara pega pega tudo que é do meu moleque. E aí eu já tô aqui dando um testemunho, tá? Então assim, o médico, todos os médicos que até hoje pegaram os exames sem olhar o garoto, pai, difícil. Difícil como? Vegeta, só mexe o olho. Não. Anda com dificuldade, chama pai, chama mãe, brinca com o controle do videogame, zoa pra caramba, dá porrada no irmão, não pode ver ninguém cair que cai na gargalhada. Se tiver der mole segurando o celular, ele dá um tapa no teu celular pro celular cair e ele rir. O moleque é zoador e ninguém entende. Então assim, dentro da dificuldade e o que os exames apresentam, eu já estou diante de um milagre. Amém, meu irmão. E vamos embora. Amém. É isso. Andrade, show de bola, irmão. É muito legal conversar contigo. A gente tem aí um horário para cumprir, né? Então vamos nos encaminhar para o quadro do programa chamado Tiro Rápido. Após essa aula aí de espiritualidade de Deus, a gente vai para o quadro chamado Tiro Rápido, que é o quê? Eu vou falar uma palavra, uma frase, você completa ou responde com uma palavra também ou uma frase. Tá. Jogo rápido que vier na cabeça. Não sei se você já viu o bate-bola, jogo rápido de frente com Gabi antigamente, que tinha nas entrevistas dela, eu botei para o mundo policial. Boa, legal. Beleza? Andrade, polícia é? Minha vida. Combater o crime diariamente é? Faz parte da profissão. Ser policial é ser? Perseverante. O que eu mais gosto na polícia é? Meus irmãos. O que eu menos gosto na polícia é? As covardias. Um motivo para ser policial. Chamado. Um motivo para não ser policial. Salário. Ser de operações especiais é? Muito gratificante. Policial bom é policial? Dedicado. Bandido bom é bandido? Preso. Se eu voltasse no tempo, eu? Estaria no mesmo lugar.
Show de bola. Passou pelo tiro rápido. Mandou bem. Foi bom. Só o ser policial SC que deu uma... deu uma rateada, mas o resto foi bem. Galera que está acompanhando, o Andrade é da Core, ele não pode, às vezes você fica na expectativa, ele não pode falar não pode falar de operação da Core, muito da unidade, são a diretriz atual da época, ele quer muito estar lá, ele não quer sair de lá, respeita muito, então por isso a gente não tocou em assuntos, né, da unidade, operações da unidade, só para deixar claro, às vezes o pessoal fica perguntando, da Core não ficou falando, eu quero saber de tiro, mas não pode falar, são as diretrizes, ele respeita isso, ele quer encerrar a carreira dele na Core, né? Tem muito apreço por isso, então por isso a gente não, isso, né, combate é bíblico também, né? Tá lá em Romanos, respeitar as autoridades. Cara, e isso é uma coisa que também me ajudou, até voltando um pouquinho nesse aspecto, para quem é cristão e aceita e crê em Cristo, é respeitar a autoridade. Então, por exemplo, se é a diretriz da minha unidade, se o comandante, né, o meu coordenador ou o meu chefe imediato, quem quer que seja, se a determinação é dada, guerreiro, cumpra a determinação. Não importa se você concorda ou não com o teu chefe. Né? E aí eu não estou falando do meu caso em específico, só estou dizendo que isso também ajudou para que você ajuda para quem quer ser um profissional, né, seja em qualquer carreira, que você seja um profissional mais que respeite, né, as diretrizes até da sua empresa. Então, tipo assim, esse cara, se o gerente, irmão, se o cara não quer, amém, guerreiro, ele é a autoridade constituída dentro daquela empresa, nenhuma autoridade na Terra, ela vem a ser constituída se não for por permissão divina, meu irmão. Então tá lá, é para ser feito, vai ser cumprido e acabou. É simples assim. Então, tipo assim, hoje, como você falou, nós temos as diretrizes, né, da unidade e não permite que se fale sobre ocorrências policiais, sobre os aspectos dos cursos que ocorrem. Então, em respeito à minha unidade, não é para falar, não vou falar, errei. É isso, não tem muito o que... Fechado, Andrade. Só para finalizar, qual o recado você tem para dar para quem um dia deseja ser policial, que é boa parte do nosso público aqui? Então, galera, é aquilo que eu falei, né? Venha para a polícia por um chamado, né? Aquele cara que realmente sempre sonhou em ser policial. Se você está só em busca de um concurso para ter uma garantia de emprego hoje através do concurso público, cara, tem diversas áreas. Você pode fazer para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Receita Federal, técnico do TJ, do tribunal, tem diversas opções para você. Né? Venha para a polícia realmente porque você quer ser policial. Não venha para cá para só botar uma farda, né, colocar o teu salário no bolso, tá vendo tudo acontecer e não se preocupa com nada, não se indispõe, não quer atuar quando vê alguma coisa acontecendo na rua, não é isso? Galera, não é para isso. Né? Às vezes o cara entra também, por exemplo, o cara faz prova para ser policial e o cara não quer trabalhar na rua, o cara já está entrando para a polícia para querer trabalhar no quadro interno. Guerreiro, polícia é na rua. Quadro interno, só se você tiver realmente uma especificidade, uma qualidade técnica absurda que vai somar com a tua polícia, e aí de repente você vai lá agregar algum valor, ou de repente porque você está lesionado e aí não tem como estar na rua, aí tudo bem. Mas fora isso, vai lá, cara, se dedica, estuda, treina, né? Procura ensinar, ajudar as pessoas. Né? Quando a gente fala sobre polícia, está lá servir e proteger. Sirva as pessoas, saiba que você está ali para servir alguém. Né? Às vezes, pô, o cara vê um maluco com um carro enguiçado e não... Meu irmão, tá precisando de alguma coisa? Cara, o que custa? Tá na viatura, pergunta, meu irmão, guerreiro, tá precisando de alguma coisa? Pô, tô. Então peraí que eu vou te ajudar. Não, o cara tá passando e cagando pro cidadão. Não é isso não, guerreiro. Ser polícia não é isso não. Não é vestir capa de brabo, ser brabo. E ainda vou te falar, muitas das vezes tu vai estar atuando no patrulhamento ordinário, tu vai estar muito mais colaborando com a vida do cidadão do que combatendo o crime. De repente tu vai sair, vai tirar 12 horas de um plantão, de repente numa via pública, tu vai ajudar a senhora a atravessar, tu vai ajudar o cara isso, tu vai aquilo. E se acontecer alguma coisa, tu vai lá e atua como polícia para aprender, né? Vai lá combater. Então, assim, entre realmente porque você quer
ser policial. Se não, pula fora. Pula fora porque é um trabalho espinhoso. Vai ser infeliz. Vai ser infeliz. Aí o que acontece? Aí é infeliz, aí daqui a pouco tá ficando maluco, aí baixa a psiquiatria, entendeu? Aí baixa a psiquiatria, daqui a pouco tá tendo, sei lá, algum tipo de desvio aí, né? Aí acontece alguma desgraça. Meu irmão, é isso, cara. Você trabalhar com coisa ruim, vai ver coisa ruim o dia inteiro. Tem jeito. Andrade, obrigado, meu irmão. Nada, meu irmão. Eu que agradeço. Quem quiser te seguir aí nas redes sociais. Vamos lá. Siga nossas páginas, siga nossa rede, a Combat Oficial. Lá no Instagram, se você escrever só a Combat, não vai aparecer. Então tem que escrever completo a Combat Oficial. Tá assim. Meu irmão. Se escrever só o a Combat, não aparece. Tal do Shadowban, não é isso o nome? Então, a Combat Oficial, escreva por completo. A gente está no YouTube também, está no TikTok, tem o nosso site. Quais cursos você tem no Acombat, então? E como é que é cada um? Cara, então vamos lá. A gente trabalha com pistola de combate, é o nosso porta de entrada, onde a gente desenvolve as habilidades essenciais do atirador. Aí começamos com combate velado, combate veicular. Temos o rifle de combate, espingarda de combate. Né? Aí você vai me perguntar assim, Andrade, cara, mas todos os nomes tem combate? Como é que é isso? Da onde vem isso? Cara, então vamos lá. Na minha trajetória como instrutor, só para voltar um pouquinho no tempo, eu cheguei a trabalhar, por exemplo, no CAT SWAT, que é o do senador Marcos Duval. Muita gente, né? Olha só quantos anos tem isso. Estou falando aí 2003, é bastante tempo que eu estou na pista como instrutor. Então, assim, trabalhei em algumas empresas, passei por cursos no CTT, que é da CBC, né? O Centro de Treinamento Tático da CBC, em São Paulo. Então, atuei ali em alguns cursos. Depois eu comecei a levar as minhas turmas para o CTT. Então, já à época, o CTT oferecia, através de uma empresa chamada USPIT, que eu trabalhei também. Essa USPIT já tinha o curso de IAT, e eu já estou falando nessa época, 2013, por exemplo. E aí eu já atuava como instrutor de armamento, né, nos cursos para instrutores de armamento e tiro. E aí os módulos, à época, combate, era chamado de tipo, operador de pistola, operador de carabina, né? E eu tinha um módulo que eu já levava em 2013, mais ou menos, para o CTT, que era o curso de tiro operacional. Esse curso de tiro operacional, com esse nome, eu trabalhava pistola, espingarda e fuzil. Eram 3 dias, uma plataforma por dia, né? Enfim, onde que eu quero chegar? É quando realmente a Combat, ela nem sempre foi a Combat, ela já teve um outro nome, né? E que era, como é que era chamado? Era Andrade Combat Team, alguma coisa assim. E aí o pirata do Polícia Brasileira, à época, tendo contato com ele, ele falou assim, cara, esse nome não vai pegar, esse nome é ridículo, esse nome é feio. A logo era feia, a logo era uma silhueta de um boneco com boné, o fuzil em bandoleira, segurando a pistola, né? Como se estivesse vindo de uma transição. E tinha as setas da reciclagem, do triângulo, né? Acreditando naquela questão de que o cara não pode, só porque ele fez um curso, e parar. Então a ideia do triângulo da reciclagem era que o que ele aprendeu não ia parar nunca, né? Então ele ia estar continuando ali naquele triângulo, se reciclando sempre. Então essa era a logo e esse era o nome. E aí, pô, isso é feio, não pega, não sei o que e tal. E eu, como não entendo nada, falei, não, pô, beleza, então vamos mudar. Aí eu falei, tá, mas o que tu sugere? Aí ele falou, irmão, todo mundo te conhece como Combate. Você chama todo mundo de Combate. O teu apelido é Combate. Ninguém te conhece como Andrade. Se alguém chegar e falar, pô, aquele maluco do JIT que todo mundo chama de Combate, né? Tu sabe quem é. Então, cara, por que não Andrade Combate? Só que vamos tirar o E. Vamos deixar o T mudo. Andrade Combat. Aí eu falei, pô, cara, boa sacada. Legal. Aí qual era a evolução da marca? Começa igual lá a Nike, que era a setinha, escrito Nike. E depois ficou só a setinha, né? Então era Andrade Combat, ia virar a Combat, e depois ia sair tudo e ficar só a setinha. Que é como se fosse representando os 2A.
o A do Andrade e do A Combat, né? E aí chegamos no final da logo, que é isso aqui. Então essa foi a evolução, inclusive, da empresa. Aí, pô, beleza. Põe o nome dos cursos. Operador de pistola, pô, já tinha. Aí eu estudando, obviamente, o gringo lá tinha o Combat Pistol, que é a tradução livre, pistola de combate. Aí eu falei, cara, e comecei nesse curso, tá? Aí eu falei, cara, pistola de combate. Porra, não vou botar Combat Pistol, nem nada em inglês. Pô, eu sou brasileiro, meu irmão, e o idioma aqui é português, amém? Então a gente vai falar português aqui nessa caceta aqui. A Combat é português. Eu falei, bom, beleza. Então, pistola de combate. Cara, a tradução livre ficou ótima e o combate aí me chamou a atenção. Quando eu fiz essa transformação. A tradução. Falei, pô, pistola de combate. Pô, pistola de combate é a pistola do Andrade, pô. Porque é chamado de combate, é o apelido dele. Aí, pistola de combate. Eu falei, cara, excelente. Próximo curso, vamos escrever qual é o nome. Porte velado, porte oculto. Pô, peraí. Porte velado tem. Porte oculto já tem. Já tinha esses nomes assim, né, mais ou menos. Aí eu falei, cara, peraí. Velado de combate. Pô, ficou feio. Velado de combate, ficou feio. Vamos botar o combate na frente então. Combate velado. Pronto. Nasceu o nome Combate Velado. Então, hoje eu fico super contente de ver diversas escolas espalhadas pelo Brasil afora usando o nome Combate Velado. Amém, meu irmão. Vai e vença. Bota o nome lá e vai ser feliz. Então, sou super feliz de ter. Então, o Combate Velado, o nome Combate Velado, nasceu assim. Aí, pô, beleza. Espingarda agora. Que era o próximo, né? Falei, cara, e agora? Espingarda, como é que a gente vai fazer? Shotgun. Era o nome do gringo. Aí eu falei, pô, shotgun? Que porra de shotgun? Fica feio, né, cara? Escopeta? Escopeta de combate? Não. Pô, espingarda. Então vamos, espingarda de combate. Pô, fiquei de novo, casou. Então, espingarda de combate. Nasceu o nome espingarda de combate. Padrão. Aí veio combate veicular. Como é que eu cheguei no combate veicular? À época, na polícia, essa instrução é muito antiga em tudo que é unidade policial ou militar, tinha contra-emboscada veicular. Verdade. Eu não sei se tu, na tua academia tu pegou com esse nome. Eu lembro emboscada veicular, alguma coisa assim. Alguma coisa de emboscada, era contra-emboscada veicular, era o nome. Aí eu falei, cara, pô, esse é o nome da matéria. Pô, mas se eu pegar esse nome e botar aqui no hall dos cursos da Combat, pode gerar algum desconforto institucional de eu estar usando o nome da disciplina. Né? O gringo lá, o William Pett, já trabalhava VCQB, já era o nome que ele usava. Então lá fora já tinha esse nome para a temática de veículos. E aí eu fui e falei, pô, veicular, eu quis pegar o nome central, que é o que representa o tema, veicular. Tirei o emboscada fora. Veicular de combate. Feio. Esquisito. Aí eu fui e joguei pra frente. Igual eu fiz no velado. Então ficou combate veicular. Então o nome combate veicular nasce também do hall de cursos da Combat. E tá todo mundo usando hoje em dia. Amém. VCQB eu via também. VCQB eu nunca usei, nem nunca vou usar, porque é o perfil da empresa. Nomenclaturas em português. E é na verdade só a primeira letra, né, de cada palavra, né? Sim, é a primeira letra de cada palavra. Mas assim, para quem é de fora não consegue perceber que é combate veicular. O combate veicular tu já imagina. Combate veicular, sim. Mais fácil. Então, o nome dos cursos da Combat nasce desse jeito. Por exemplo, o nosso módulo mais voltado para policiais, por exemplo, combate urbano. Ficou combate urbano. Então, eu sempre procuro inserir o nome. O único problema que eu tive foi com a questão do home, né? Porque como é que eu ia botar combate na casa? Combate em uma casa? Casa de combate? Combate residencial. Entendeu? Combate residencial. Aí eu peguei e botei Home Protection. Então esse foi o
Home Protection, defesa do lar. Esse foi o único que pegou deu uma americanizadazinha ali, meio que contra gosto, mas na época eu não tive nenhuma sacada, nenhuma ideia. Combate residencial, será que não fica bom? Tipo assim, na época eu pensei nisso, mas o que acontece? Eu não queria dar a ideia de que o cara vai estar dentro de uma residência combatendo. Né? Porque o curso não é isso. Entendi. Então eu não quis jogar para essa ideia. Não é só no combate, também tem coisa de prevenção nisso. Tem as prevenções, né? Tem a questão. Não é só o combate propriamente dito. Aí eu quis tirar para não faz sentido aí. Não ficar tão marcado. Aí foi o único nome que acabou fugindo. Mas todos os demais, rifle de combate, todos eles levaram o meu apelido, né, à frente do nome ou ao final da palavra, né, da sigla que representa o curso, levou meu apelido. Então, cara, desde é combate veicular, desde é combate velado. Cara, eu fico muito feliz, né, como a gente estava trocando uma ideia aqui no início, né, de você ter percebido, né, que ao longo dos anos a Combat ela vem como uma empresa precursora nesse estilo de trabalho relacionado às instruções e treinamentos no Brasil. E aí ela, obviamente, por estar há tanto tempo no mercado e estar à frente já há bastante tempo, os nomes que foram criados por mim naquela época, né, e hoje está maior sucesso. Eu fico super contente, que é um legado que está sendo deixado para toda a galera. Então, é isso. Show de bola. Tá explicado aí os nomes dos cursos, você que tiver interesse. E aí você vai lá e procura, oficial, né? E lembrando, vai entrar pelo pistola de combate. Do pistola você caminha para qualquer outro. Não tem choro, irmão. Tem que começar pelo combate pistola. Então, rapaziada, comenta aqui embaixo o que você achou da entrevista e comenta vir até aqui. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, de seguir o Acombat Oficial no Instagram, Acombat Oficial no YouTube também. No YouTube também. No YouTube também. E o site, tem o site? Tem o site também, Acombat Oficial. Acombateoficial.com ou .br? .com.br. Acombateoficial.com.br. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, né? Facilitar a vida do Ajuda a vida da galera, o cara clica lá e já vai direto. Nosso espectador. Fechou, galera? Era esse o vídeo de hoje. Deixa o like, não se esquece, compartilha esse vídeo. Muito obrigado pela atenção. Forte abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!